Olá, meu nome é Vanessa Fazinga, sou engenheira civil há 20 anos e antes de mais nada eu quero começar essa aula te dando os parabéns por você ter tomado a decisão de estar aqui comigo ao longo dessa próxima semana. O fato de você estar aqui já significa que você está um passo à frente em relação a todos os seus concorrentes profissionais da construção civil. Isso devido a um único e simples motivo: a execução de obras do jeito que a gente conhece vai acabar. Essa frase pode parecer um pouco impactante, mas realmente é a verdade. Estamos cansados de ver obras atrasando, com orçamento furado, sem controle de qualidade, sem gestão da mão de obra. Você mesmo já deve ter visto inúmeros casos como este, não é mesmo? O fato é que temos cada vez mais engenheiros civis no mercado e, naturalmente, nós vamos passar por um processo de seleção natural, em que os tocadores de obras irão ficar para trás e vai sobrar no mercado somente quem souber fazer gestão de obras de verdade, cumprindo os prazos, os custos e entregando um produto de qualidade. E não se iludem em achar que isso não vai te alcançar. Talvez essa mudança está batendo aí na sua porta e você ainda não percebeu, mas é só uma questão de tempo. Em 15 anos, o número de formados anualmente em engenharia civil no Brasil quintuplicou. Ou seja, hoje em dia, formam-se em média 25 mil engenheiros civis por ano no Brasil. Número este que é 5 vezes maior do que há 15 anos atrás, quando formavam-se em média 5 mil engenheiros por ano. Com tantos profissionais disponíveis no mercado, parece quase inacreditável dizer que um recém-formado ou alguém com pouca experiência profissional possa ser bem-sucedido atualmente, não é mesmo? O resultado disso, na verdade, é muito triste, porque cada dia que passa eu vejo mais e mais profissionais pessimistas e insatisfeitos com a profissão e sendo remunerados com um valor muito abaixo do nosso piso salarial. Agora, sobre essa questão do piso salarial, eu vou falar algo que pode soar um pouco polêmico, mas eu quero que você tenha calma e escute o que eu tenho para dizer, pois eu acredito que ao final você vai concordar comigo. Se o piso salarial é teoricamente o valor que nós já deveríamos receber por direito, por que então que hoje em dia praticamente nenhum profissional da construção civil recém-formado ou com pouca experiência ganha esse valor mensal? Por um único e simples motivo: porque nós precisamos merecer ganhar esse valor. Deixa eu te explicar melhor. Hoje em dia, o mercado da engenharia civil está dominado por tocadores de obra, profissionais que não possuem diretrizes de trabalho, ou seja, que não têm critérios técnicos bem definidos, que fundamentam a elaboração do orçamento da obra, do cronograma físico-financeiro, da logística do canteiro, etc. Ou seja, eu quero te dizer que eles baseiam a elaboração desses documentos, que são extremamente importantes, simplesmente em achismos, conhecimentos empíricos e muitas vezes informações que profissionais com pouca instrução passam para eles. Quem nunca viu, por exemplo, um engenheiro que calcula os prazos de cada serviço baseando-se na quantidade de tempo que os pedreiros dizem que vai demorar? Com todo respeito ao pedreiro, mas pensa bem, você não acha que deveria ser o contrário? O responsável pela execução da obra que deve calcular quanto tempo o serviço deve demorar e quanto que vai custar e, com base nisso, escolher o método construtivo, dimensionar a equipe para atender o que ele planejou? Parece óbvio, mas infelizmente não é isso que a gente vê por aí. Vejo muitos engenheiros que calculam tudo de um novo projeto com base exclusivamente nos dados de obras anteriores. Ótimo, eu concordo em usar dados próprios de outras obras para estimar obras futuras. Mas eu te pergunto, será que essas obras anteriores ele executou corretamente e por isso tem uma referência correta? Será que na verdade essa pessoa não está acumulando erros em cima de erros e nem percebe que está fazendo isso? E o pior, que essa mesma pessoa ainda quer criticar o pedreiro que diz: eu sempre fiz assim há mais de 20 anos e sempre deu certo, então não tem que mudar nada. É até irônico, não é mesmo? Estes são os profissionais que eu costumo denominar como tocadores de obra. Esse tipo de profissional já está lotado no mercado e você pode ter certeza que eles realmente nunca serão valorizados, nem reconhecidos e bem remunerados.
Agora, se você deseja mudar completamente o seu nível de conhecimento sobre gestão de obras e se adiantar nesse movimento do mercado, saindo à frente dos seus concorrentes e se tornar um gestor de fato, você está no lugar certo. Se você está buscando nesta imersão um passo a passo prático da gestão de obras, um método que torne a gestão mais fácil e simples de ser aplicada, ou até mesmo uma preparação para você que ainda está na graduação, para ingressar no mercado de trabalho com um diferencial, vem comigo que é exatamente isso que nós vamos fazer. Aqui ao meu lado você está vendo o cronograma da imersão e ao longo dos próximos dias, no decorrer das 3 aulas gravadas e das 2 lives ao vivo, iremos avançar em todos esses pontos que você está vendo. Então, fique comigo até o final. Pega um papel e uma caneta, anote cada detalhe que você achar importante desse vídeo e eu tenho certeza que ao final da imersão você será um profissional transformado. Bom, antes que eu comece a entrar no conteúdo, deixa eu te contar um pouquinho sobre mim, sobre a minha história e o porquê você deve acreditar em mim e confiar na minha capacidade de te ajudar nesse momento. Eu sou engenheira civil há 20 anos e durante toda a minha carreira, o trabalho sempre foi focado no planejamento, orçamento, execução e acompanhamento da evolução de obras de construção civil, ou seja, em realizar gestão de obras de fato. O meu primeiro estágio foi em uma empresa construtora para acompanhamento de obras. E depois de me formar, eu permaneci trabalhando com gestão de obras por mais 9 anos. Depois desse período, a minha chave virou e eu comecei a enxergar a execução de obras com um olhar diferente e percebi que tinha muita coisa a melhorar dentro de um canteiro de obras. Naquele momento, a minha maior vontade passou a ser que outras pessoas também fossem capazes de ter essa mesma visão que eu tive. Meu desejo era compartilhar com o maior número de pessoas possível e todos nós juntos elevarmos o nível da construção de obras e pouco a pouco mudar esse conceito negativo que as pessoas têm dos profissionais que trabalham com execução de obras. O ambiente acadêmico e de pesquisa se tornou uma nova paixão para mim e eu decidi que daquele ponto em diante meu objetivo era ensinar a gestão de obras. Hoje eu sou professora de cursos de graduação e pós-graduação e o meu maior prazer é conseguir formar profissionais diferenciados em que eu consiga enxergar os resultados com os meus próprios olhos, aplicando uma engenharia como realmente deve ser feita, com orgulho mesmo. No início de 2019, o ambiente físico das universidades passou a parecer pequeno e limitado, pois eu sentia que precisava alcançar mais pessoas, levar o conhecimento sobre gestão de obras em larga escala, e não somente para aqueles que estavam fisicamente perto de mim. Foi aí então, no início de 2019, que eu comecei o meu projeto de divulgação de conteúdo de gestão de obras na internet, através das mídias sociais e depois formatei o meu curso online, o Master Gestor de Obras. Sendo este o primeiro e único curso online do Brasil focado 100% em gestão de obras. E eu já tenho hoje mais de 700 alunos na plataforma de ensino. Muito bem, agora que eu já contei um pouco sobre mim e sobre a minha trajetória, vamos para o nosso conteúdo. Como você viu no cronograma que eu te apresentei, ao longo dessa imersão nós vamos passar pelo processo completo da gestão de obras. Nessa primeira aula eu vou te apresentar o início da jornada do gestor de obras. Falaremos sobre a forma correta de se enxergar um canteiro de obras, a chamada visão de canteiro-fábrica. Vamos falar também das 3 fases da gestão de obras, das habilidades necessárias do gestor e como definir os serviços da obra, a chamada EAP, Estrutura Analítica do Projeto. Na segunda aula, que será liberada na quarta-feira, veremos o passo a passo para a elaboração do orçamento, passando pelas composições, custo dos materiais, salário dos trabalhadores e a composição de custo total. Além disso, eu vou te apresentar a forma correta de elaborar o cronograma físico-financeiro, dimensionando as equipes e determinando o sequenciamento dos serviços. E por fim, na terceira e última aula, nosso foco será em fazer a gestão acontecer ao longo da execução da obra. Então, vamos comparar o que foi previsto com o que é realizado na prática, fazer a comunicação das metas e usar ferramentas de controle. E o melhor, nós iremos usar como base para tratar de tudo isso uma obra real de médio porte,
do tipo sobrado, que eu vou rapidamente te apresentar aqui na tela do meu computador. Bem, pessoal, então agora estamos aqui na tela do meu computador para eu mostrar para vocês um projeto que é o nosso estudo de caso, que eu uso para a maratona aqui, para a gente falar sobre gestão de obras. Então, você está vendo aqui o render feito da fachada frontal da casa, é uma casa do tipo sobrado, ela tem esse mezanino, um pé direito grande na sala, pé direito duplo, né? Ela tem uma área gourmet no fundo, nos fundos da casa, muro em todo o contorno do terreno, a escada em concreto, degraus em balanço. Essa é a fachada frontal, temos alvenaria de grande altura na fachada, platibanda, sacada. Temos também aqui a vista dos fundos da casa, onde é a área gourmet, um lavabo, segundo pavimento. O telhado não aparece, é escondido por platibandas. Novamente, a fachada frontal, temos um pergolado de concreto, certo? Essa é, então, a casa que a gente trabalha para fazer o orçamento, para fazer o cronograma, sempre entendendo como que cada etapa é executada. Para isso, a gente trabalha também com a modelagem aqui no Revit, onde a gente pode verificar as fundações da casa, como é o telhado. Ele é um telhado em 2 águas, mas ele é em partes. A gente tem o volume da caixa d'água, aqui a parte dos fundos, né? Todas as fachadas, conseguimos visualizar bem. O pergolado aqui, que é só no segundo pavimento. E é uma casa, então, não muito simples, mas também não tão complexa, de maneira que a gente pode trabalhar os conceitos com calma e a grande parte do conhecimento vai ser replicável para as obras tradicionais residenciais. Com esse projeto modelado no Revit, nós conseguimos visualizar a casa também por dentro. Então, eu posso fazer aqui cortes a qualquer momento que eu queira, eu consigo visualizar lá dentro o que acontece, né? Como que os pavimentos, eles se conectam. Eu posso também fazer um corte aqui de pavimento, vejo só a posição das estacas, vejo só o pavimento térreo, se eu quiser, como uma planta humanizada, consigo entender os ambientes. Faço só o segundo pavimento para visualizar, vejo o telhado, vejo dentro do segundo pavimento, como que é o mezanino, por onde chega a escada. Então, uma visualização bem legal, bem detalhada, para a gente entender de verdade o projeto e conseguir planejar a obra. E agora, eu abri aqui para vocês, que nós também temos a modelagem da estrutura no Revit. Então, a gente consegue entender bem a escada inclinada, a gente consegue visualizar aqui embaixo os blocos de fundação, né? Conseguimos entender aqui, ó, estacas, blocos com 2 estacas. Nós tomamos o cuidado também de modelar algumas peças detalhadamente com a armadura, para que a gente consiga entender em 3D como é a armadura da estaca, do bloco, a junção de pilar e viga. Tudo isso para facilitar o entendimento real daquilo que a gente está orçando. Estamos com as vigotas de laje representadas, para a gente entender que muda a direção de cada uma das lajes, tem uma laje maciça no contorno da edificação. Então, nós estamos com uma visualização de projeto bem completa, para facilitar o entendimento e o planejamento da obra. E assim, a nossa intenção é sempre ficar contrastando esse projeto em 3D com também todas as pranchas que a gente tem no AutoCAD, porque sabemos que algumas obras ainda usam só as pranchas de AutoCAD, mas aí a gente consegue ter esse entendimento melhorado ao verificar a planta 2D e depois contrastar com um modelo em BIM. E então é essa casa que a gente vai usar como exemplo aqui, didático, para a gente conversar sobre como planejar uma edificação com bastante assertividade. Muito bem, então nessa primeira aula, o meu principal objetivo
será usar esse projeto para abrir a sua cabeça, te apresentando uma nova forma de enxergar um canteiro de obras como um gestor de verdade. E para isso eu vou começar te apresentando as características iniciais do canteiro de obras, para você entender como funciona a dinâmica de uma obra, o que significa fazer a gestão de obras e qual o papel do engenheiro ao gerenciar um canteiro. Para iniciarmos então, é importante entender que o canteiro de obras funciona como uma fábrica. Isso mesmo, é a fábrica da construção civil, onde a edificação é fabricada. Porém, ela não é uma fábrica qualquer como as indústrias de manufatura ou automóveis que estamos acostumados a ver. Para você entender melhor, eu vou descrever a seguir 3 principais características de uma fábrica tradicional. Primeiro, uma fábrica tradicional possui um layout previamente planejado, pensado para o desenvolvimento do produto. E essa configuração tende a se manter constante ao longo do tempo. 2. Esse espaço da fábrica é protegido das condições externas. Não tem chuva, nem vento, nem calor ou frio extremos que atrapalhem o desempenho das pessoas que ali trabalham. Terceiro, as pessoas são distribuídas em estações de trabalho onde trabalham repetidamente e o produto é que se move até o trabalhador e avança nos postos de trabalho até ser concluído ao final da linha de produção. Agora que eu já te apresentei as principais características de uma fábrica tradicional, vamos olhar para dentro do canteiro de obras e imaginar como uma fábrica que precisa ser coordenada. O mais interessante ao iniciarmos essa análise é observar que essa fábrica ainda não existe. É o gestor de obras o responsável por montar essa fábrica a partir de um terreno vazio. Agora vamos tratar de algumas características específicas dessa fábrica da construção civil. Primeiro, a fábrica é mutante. Conforme a obra avança em seu desenvolvimento, o canteiro de obras precisa mudar e se adaptar para continuar atendendo às demandas de cada etapa da obra. Segundo, existe a exposição a fatores externos. Não somente a chuva, mas todas as demais condições de clima afetam a dinâmica da fábrica. Muito calor, muito frio, vento forte, incidência solar intensa, todos esses fatores afetam o desempenho dos trabalhadores. Não podemos controlar os fatores externos, mas é papel do gestor traçar planos alternativos que garantam a execução mesmo em meio a essas adversidades. Terceiro, inversão do caminho percorrido do produto em relação às estações de trabalho. No caso da construção civil, o produto é fixo e é a mão de obra que percorre o caminho da execução. Dessa forma, quando a obra avança em seu cronograma, as estações de trabalho vão mudando de posição. Esse último ponto é o mais importante de todos, pois o fato da construção apresentar essas características obriga não somente os trabalhadores a estarem sempre em movimentação, mas também todos os materiais e equipamentos precisam chegar ao mesmo lugar, facilitando a desordem e a falta de limpeza e organização dos ambientes. E devido a essas características que dificultam o trabalho do gestor da obra, o canteiro recebe definição de fábrica complexa. E agora que eu já te expliquei o porquê desse termo fábrica complexa e a sua dinâmica de funcionamento, temos condições de pensar em como gerenciar essa fábrica. Sempre que vamos atuar como gestores de um canteiro de obras, vamos necessariamente passar por 3 fases. 1, planejamento. 2, operação e 3, controle. Porém, é fundamental enxergar que essas 3 fases não acontecem em uma sequência exata, mas sim de uma certa forma simultânea. Somente o planejamento, que é feito com uma certa antecipação antes da obra começar, porém a partir do momento que a obra começa, o gestor deve continuar sempre planejando de acordo com que a execução é realizada. Lembre-se, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Dessa forma, quando algo na operação dá errado e o gestor replaneja e o ciclo se repete. O que significa então fazer a gestão dessa fábrica? Significa que o engenheiro precisa providenciar e garantir todas as condições para que a fábrica trabalhe adequadamente.
E essas condições que a fábrica demanda são chamadas de inputs para a produção. São os seguintes: materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, tarefas anteriores, que são as tarefas pré-requisitos, informações e espaço físico. E é em torno dessas 7 vertentes que o planejamento, a operação e o controle giram, garantindo sempre esses itens em quantidade certa, no local certo e no momento certo. Portanto, este é o papel do gestor: garantir o funcionamento perfeito da fábrica, ou seja, que tudo aconteça no momento certo, no local certo e na quantidade adequada. Tendo bem definido em mente, então, o conceito de canteiro-fábrica, o ciclo de 3 fases da gestão de obras e os inputs para a produção, iremos passar para as habilidades de gestão que você precisa desenvolver. As habilidades fundamentais são as seguintes: 1. Leitura de projetos. Saber ler e interpretar todos os projetos da obra é fundamental, pois o gestor da obra é o principal responsável por depois transmitir essas informações dos projetos para os demais trabalhadores do canteiro. 2. Saber como executar cada serviço da obra. Se você não domina o processo executivo, consequentemente não há como planejar e também não há como controlar. Logo você perde o domínio da situação. 3. Conhecimento das normas técnicas. É fundamental saber o que precisa obrigatoriamente ser respeitado para garantir o atendimento aos requisitos mínimos normativos. 4. Sequência técnica de execução dos serviços. A grande atenção nesse quesito se deve ao fato de não há uma única opção de sequência técnica possível. Apesar de haver casos em que só há uma sequência possível, por exemplo, alvenaria, chapisco, reboco, existem também casos em que fica a critério do gestor saber qual é a melhor alternativa de ser seguida. 5. Gestão de pessoas. Por mais que novas tecnologias e materiais surjam a todo momento, nada acontece sem o trabalho dos colaboradores no canteiro. Portanto, se o gestor não souber conduzir as equipes dentro do canteiro, nada vai funcionar. Esse último ponto é talvez o mais crítico de todos, porque na graduação não nos é ensinada essa habilidade em nenhum momento. E quando nós vemos em uma posição de gestor de obras, é imprescindível dominar alguns conceitos, como liderança, comunicação assertiva, clareza e metas. E apesar de não ser nato em alguns de nós, essas habilidades devem ser treinadas, pois somente a união das habilidades técnicas com as habilidades sociais é que vai garantir o alcance e o desempenho esperado. Agora que já vimos o conceito de canteiro-fábrica, as 3 fases de gestão de obras e as habilidades do gestor, eu vou te mostrar como definir os serviços da obra, a chamada EAP, Estrutura Analítica do Projeto. E para isso, vamos agora para a tela do meu computador. Para explicar o escopo, que é a estrutura analítica do projeto, eu gosto de dizer que o alvo da construção é a obra pronta. É lá que a gente quer chegar. É isso que a gente quer atingir, a obra pronta para entregar ao cliente. Só que nesse alvo, muitas flechas vão ser jogadas, porque cada parte da edificação é construída em um tempo diferente. Então tem a flecha da fundação, tem a flecha da estrutura, tem a flecha dos revestimentos e todas as outras que compõem a obra. Justamente isso é que é o escopo, o conjunto de flechas que forma o escopo da obra. Em outras palavras, eu também poderia dizer assim, é todo o trabalho necessário para atingir esse alvo que é a obra pronta. Então a gente usa esse termo EAP, estrutura analítica do projeto, porque vem lá dos estudos da gestão de projetos como um todo. Mas o conceito em si é muito simples, é só o conjunto de trabalho necessário para atingir a obra concluída. Tudo bem, mas eu gosto também de pensar que isso precisa estar organizado. E aí eu uso essa imagem do armário de gavetas para demonstrar como que eu penso para identificar o escopo. Quando eu vou organizar um armário de gavetas, a primeira coisa que eu tenho que decidir é o que eu vou colocar dentro de cada gaveta, porque não pode ser misturado.
Se fosse num escritório, uma gaveta seria para guardar contratos, outra gaveta seria para guardar contas a pagar, outra gaveta seria para guardar documentos da empresa, CNPJ, contrato social e tudo mais. Então tem que organizar. Aí, para a obra, eu vou nomear as gavetas de acordo com as grandes fases da obra. Por exemplo, primeira gaveta para a implantação do canteiro, a segunda considerando topografia e movimento de terra, a terceira fundações, a quarta gaveta estrutura. Só que seria um armário gigante, né? Porque ele teria que ter muitas gavetas de acordo com essas grandes fases da obra. Até aqui é fácil identificar, porque se você pensar numa casa, você consegue dizer as partes que ela tem. Revestimento interno de argamassa, externo de argamassa, telhado, instalações hidráulicas, instalações elétricas. Então, o nome das gavetas é uma parte mais fácil da gente conseguir listar. Depois disso, quando você abre cada gaveta, lá dentro estão os serviços. O nome da gaveta é a fase de execução, a etapa da obra. Mas dentro da gaveta você guarda várias pastinhas com os serviços que vão ser executados. Por exemplo, você vai ter uma pasta com o nome de estacas dentro da gaveta de fundações. Só que estacas ainda é genérico. Para executar uma estaca, você tem que escavar, você tem que fazer a armação, você tem que fazer a concretagem e tem que remover aquele solo que saiu da escavação. E aí sim você consegue então enxergar os serviços como um todo. Você está detalhando o escopo, tudo bem? E aí a gente faz isso para uma obra do zero até a pintura. Mas como que eu vou começar se eu não tenho experiência, se eu ainda não trabalhei na obra e eu não consigo visualizar o que tem dentro de cada gaveta? Então eu vou te dar alguns caminhos. Um deles, entrar no site do Sinap e clicar aqui nessa aba aqui, nesse ícone, né, na verdade, de sumário de publicações. Quando você clica aqui, vai abrir essa tela. O que interessa para nós está aqui nesse lado, que é os cadernos técnicos de composições de serviço. Eu vou dar um zoom para você enxergar melhor o que tem. Por exemplo, a parte inicial tem demolições, locação da obra, áreas de trabalho, que é a implantação do canteiro, fundações profundas, fundações rasas e vai. Até a pintura, tem toda a lista, são algumas páginas esse arquivo. Na verdade, 2 páginas só, porque ele é bem pequeno para enxergar. Aí vamos usar como exemplo fundações rasas. Você não sabe ainda direito, muito nítido, o que compõe fundações rasas, o que tem dentro da gaveta de fundações rasas. Então a gente vai clicar sobre essa frase, porque você vê que ela tá azulzinha, ela é clicável, tá? Quando você clica, ele vai abrir um arquivo PDF, que é o caderno técnico. É o caderno técnico de fundações rasas. Envolve blocos, sapatas e vigas baldrame. Então, logo de cara, você sabe que quando abrir a gaveta das fundações rasas, lá dentro vai ter uma pasta com o nome blocos, outra sapata e outra viga baldrame. Agora a gente tem que entender o que tem dentro de cada pasta, certo? Porque vai detalhando. Quando você olha esse arquivo, na primeira página você vai conseguir encontrar uma lista de serviços. Então você vai conseguir perceber, olha, existe fabricação, montagem e desmontagem de forma para bloco, com madeira serrada, que são tábuas, mas também existe com madeira, quer ver? Todos aqui são de madeira serrada, acho que está na próxima página. Mas você vê que existe para bloco, para sapata, para viga baldrame, com uma utilização ou com 2 utilizações, tá? Na próxima página, ó, aí sim tem com chapa de madeira e não é mais com madeira serrada, tá? Tem a armação do bloco, tem armação com vários diâmetros, ó, 6,3, 8, 10. Então você consegue ir identificando, tem a concretagem, vai lendo o caderno técnico e vai transferindo esses nomes de serviços para dentro das suas pastinhas.
vai criando a sua lista no Excel, por exemplo, de tudo que você vê aqui para ter como guia. Cada item daquele sumário de publicações abre um caderno técnico diferente. Então você vai vendo aos poucos, né, um pouco a cada dia, e vai criando a sua lista de escopo. Outra forma é você baixar o PDF da TCPO versão 13, que é a última versão da TCPO que a gente encontra disponível em PDF. Depois disso, ela virou uma assinatura digital e aí a gente precisa comprar, tá? Não vale a pena você ficar tentando piratear. Mas essa aqui, ela é livre na internet. Dentro dela, você tem exemplos de orçamento. Por exemplo, um exemplo de residência de alto padrão. Então, aqui você já tem o escopo, você já tem a lista. Olha só, se eu te mostrar em visão ampliada. Instalação de canteiro é o nome da gaveta. Tudo que está em negrito é nome da gaveta. E o que tem dentro da gaveta já está descrito aqui. E aí você sabe que, por exemplo, tem broca de concreto, estaca pré-moldada. Mas, peraí, a minha casa não tem estaca pré-moldada. Ok, você vai lá e exclui. Isso é um ponto de partida para você entender o que existe e depois você filtra e vê o que o seu projeto tem. Na superestrutura tem forma, tem armadura, tem lançamento do concreto, tem o concreto, tem laje, certo? Então te ajuda a identificar a lista. Vamos fazer como exemplo o seguinte, numa página seguinte, ó, você tem cobertura, tá? Estrutura de madeira para telha cerâmica ou telha de concreto, a cobertura em si, que é a distribuição das telhas, e cumieira. Nossa, é assim? Não dá para fazer só um item chamado de telhado ou chamado de cobertura? Não, olha que curioso. A TCPO separou, então provavelmente esses serviços eles são orçados separadamente. Isso já te acende esse alerta, certo? Então a TCPO também é uma fonte de dados para você começar. Você vai estudar esses exemplos de orçamento que ela traz e vai separando ali e vai jogando na sua planilha de Excel que você está montando como exemplo. Agora é hora da gente olhar imagens, fotos de obra. Pode ser no Google. Se você não tiver um arquivo, eu, com todo o meu tempo de trabalho, eu já tenho um arquivo aqui de mais de 5.000 fotos. Então, quando eu quero preparar uma aula, raramente eu pego da internet. Quando eu pego, eu cito a fonte na aula. Mas você vai simplesmente entrar no Google e digitar um item. Então, por exemplo, você vai digitar cobertura de madeira. Vai aparecer, por exemplo, uma imagem como essa. Aí você vai perceber, essa cobertura de madeira que está aqui, estrutura de madeira, pode ser, por exemplo, essa estrutura do tipo tesoura. Mas aí você vê uma outra foto e você vai pensar, olha, pode ser diferente também. Pode ser uma estrutura do tipo pontaletada, porque ela não é uma tesoura, ela é feita com pontaletes apoiados em cima da laje, terças de madeira e caibros, depois ripas, conforme o tipo de telha que vai receber. Tudo bem? Então você já identificou que existem dois tipos diferentes de fazer a estrutura de madeira. E depois você vai ver qual que é o que o seu projeto determina, ou qual você acha mais adequado para fazer no seu projeto. Então você já começou a entender um pouco mais da diferenciação. O nome do serviço é o mesmo, estrutura de madeira, mas olhando as imagens você consegue identificar que ele pode ser feito de maneiras diferentes. Isso vai aprofundando o seu conhecimento de escopo. Depois tem cumieira. Depois, e antes da cumieira, tem a telha, a distribuição das telhas, certo? Combina com aquilo que estava lá no exemplo da TCPO. Tinha estrutura de madeira, a cobertura em telhas e cumieira. E olhando as fotos, você confirma que é assim mesmo que é executado. Bom, entendi, isso ficou na minha memória agora e eu vou registrar aqui na minha planilha de Excel. Então, você vai montando a sua planilha de escopo.
Tá bom? Não fica querendo achar a planilha pronta, vai entendendo, vai fazendo a sua, porque aí você vai interiorizando realmente esse conhecimento. Outra coisa, você olha lá uma foto de viga baldrame. Ao olhar essa imagem, você consegue perceber, olha, foi feita uma escavação, dentro do buraco, vamos chamar assim, da vala, tem formas de madeira, dentro da forma foi colocado um lastro de brita, poderia também ser um lastro de concreto, tem a armação, agora ela vai ser concretada. Depois que eu concretar, obviamente eu vou retirar a forma, então desforma, e vou ter que devolver solo aqui nessas duas laterais para fechar esse buraco que ficou mais largo do que a viga. E ele é mais largo do que a viga porque eu tenho que ter espaço para fazer esse travamento. Trabalhar melhor aqui sem muito aperto ali do solo nas laterais. Só de olhar a foto e raciocinar sobre essa sequência do que precisou ser executado, eu já consigo criar a lista, que vai estar dentro da pastinha da viga baldrame, guardado na gaveta de fundações rasas. Mas aí eu continuo olhando fotos e eu me deparo com essa viga baldrame. E com essa eu consigo perceber, também tem que impermeabilizar. Antes eu não tinha incluído a impermeabilização aqui, porque essa imagem não mostra, e como eu não tenho tanta experiência, eu não lembrei. Mas continuando a olhar as fotos, eu percebi que é necessário. E vou raciocinar ainda mais a fundo. Essa viga não foi escavada, não está enterrada. Então, se o meu projeto for assim, eu posso voltar aqui e excluir a escavação. Se não escavou, não remove solo e não tem reaterro. E aí eu vejo, bom, então o meu projeto, o escopo completo seria esse, mas o meu projeto não tem esse, não tem esse, não tem reaterro. E aí eu formei o escopo que serve para mim, certo? Então esse é um exercício constante. E é desse jeito mesmo, olhando fotos no Google. E fotos que você tem, e fotos que tem nas aulas da sua faculdade, fotos que um amigo seu que já frequenta obras pode te enviar. Explorar o mundo das imagens para fazer você raciocinar em cima da imagem que você está vendo para listar os serviços, certo? E apoiado pelo caderno técnico do SINAP e pelos exemplos da TCPO. Resumindo, você forma o escopo da obra a partir do seu conhecimento de obra e dos seus estudos. Se isso ainda não é completamente suficiente, e não é, nem para mim, que já tenho mais tempo de formada, eu sigo esse processo, constantemente eu leio os cadernos técnicos e vejo muitas imagens para ficar exercitando o meu raciocínio, até porque as técnicas construtivas vão avançando e aparecem novidades. Depois você se apoia nas listas do SINAP e TCPO, você pode vasculhar também livros e fotos na internet, livros de processo construtivo para ajudar com as ilustrações, né? E cria a sua lista de possíveis serviços. Depois você contrasta com o seu projeto, o projeto que você vai fazer o orçamento, o planejamento, porque é para isso que a gente está aprendendo aqui, é para usar no dia a dia profissional, atendendo clientes, fazendo orçamento e fazendo planejamento. E aí você avalia aquela obra que você está trabalhando, ela realmente tem toda essa lista? E o que não tem, você vai excluindo. E se você perceber pelo projeto algo que não estava, você inclui. Tudo bem? E agora eu vou te dar uma dica bônus aqui no final dessa nossa aula. Eu vou para a página da internet e vou te mostrar mais um caminho de você conseguir visualizar o escopo de obra. A dica extra para você identificar o escopo da obra é o seguinte: você vai colocar aqui no Google Secretaria de Obras São Paulo e vamos colocar aqui o que vai aparecer. Primeiro ícone que aparece, infraestrutura urbana e obras, você clica em tabelas de custos. E aí você rola, essa página, você rola e vem em tabela de custos.
vem nessa outra página, arquivos gerais, infraestrutura e edificações. Para nós o que interessa é edificações. E aí você vai abrir esse arquivo aqui de composições de custos. Baixou, é um arquivo em Excel. E aí, sabe o que vai acontecer? Você já vai ter aqui todo o escopo da obra no Excel. Você pode excluir aquilo que você não precisa e deixar aquilo que é útil para você. Nesse começo vai ser uma parte bem bruta de terraplenagem, retirada de tronco de árvore e tudo mais, tá? Vamos descer mais rápido aqui para eu te mostrar, ó. Armadura CA60, armadura CA60 no formato de tela, concreto virado na obra, concreto usinado com as várias resistências. Vai continuando, vai continuando. Aí você vai ver alvenaria de tijolos maciços furados, de tijolo maciço furado, mas na posição de um tijolo, blocos vazados de concreto estrutural. Você vai ter o escopo da obra completo aqui. Retirada de alvenaria, deixa eu ver, vamos achar coisa aqui mais comum, tá? Telha ondulada, enfim, você vai ter o escopo da sua obra aqui completo. Você vai descer, você vai ver caixa de passagem em alvenaria, você vai ver aqui cordoalhas que são para concreto protendido, deixa eu ver, remoção, tem várias coisas de demolição. Enfim, tem tudo, é muita coisa, mais de, ó, já estamos na linha 5.000 e pouco, alvenaria revestida, reservatório de fibra de vidro ou de caixa d'água de polietileno, enfim, tem tudo aqui. Então esse também é um caminho para você identificar o escopo. Cada título de composição é o nome de um dos serviços do seu escopo. Bom, este era o conteúdo que eu tinha preparado para esta primeira aula. Para te ajudar ainda mais, eu preparei um infográfico com um resumo de todo o conteúdo que eu acabei de te apresentar. Minha equipe irá te enviar esse infográfico no grupo de alunos da imersão no WhatsApp, na terça-feira, às 14 horas. Se você já está no grupo, aguarde até este dia e horário para receber. E se no momento que você estiver assistindo esse vídeo, essa entrega já tiver passado, fique tranquilo, mande uma mensagem para um dos administradores pedindo o resumo que a gente envia novamente para você. Caso você ainda não esteja no grupo da imersão no WhatsApp, clique no botão que está abaixo desse vídeo e você será direcionado para lá automaticamente. Meu principal objetivo aqui foi fazer você entender a importância de ser um gestor na sua obra para conseguir ter sucesso no mercado atual da engenharia e da construção civil. Ser bem remunerado pelo seu trabalho e assim alcançar o seu lugar de destaque que você tanto deseja. Quis abrir os seus olhos para uma grande oportunidade que nós temos diante de nós e começar a criar uma mentalidade de gestor dentro de você, te passando quais são os conhecimentos técnicos e as habilidades de gestão que você precisa possuir. Essa mentalidade, essa visão que eu mencionei, serão aprimorados ao longo dessa semana, no decorrer das aulas. E eu tenho certeza que se você se dedicar, ao final dessa imersão, você será um profissional completamente diferente do restante dos quais o mercado já está lotado. Agora, um recado extremamente importante. De acordo com o nosso cronograma, hoje à noite, segunda-feira, às 20 horas, teremos uma live ao vivo que será transmitida diretamente do meu Instagram com o tema O cenário do mercado atual da construção civil. Além de todo o conteúdo que estou preparando para você, eu vou te passar as instruções sobre como vai funcionar um sorteio que iremos realizar na quarta-feira de um kit MGO. Esse kit MGO é formado por uma bolsa de estudos do meu treinamento online especializado em gestão, o Master Gestor de Obras, um livro e um colete oficial do MGO. Somente quem estiver presente nessa live terá direito a participar do sorteio, então presta muita atenção. Lembrando que a live não ficará gravada, então para concorrer você precisa estar presente ao vivo comigo. Caso você ainda não tenha um Instagram em seu celular, aproveita, baixe com antecedência para não perder nada.
É muito importante que você participe ativamente em todas as aulas, anotando suas principais observações, baixando os materiais de apoio, avançando no nosso conteúdo da imersão, porque somente assim que você irá conseguir construir de fato um perfil de gestor de obras dentro de você. Enquanto você aguarda a liberação da próxima aula, deixa aí o seu comentário aqui embaixo nessa página. Conte para mim o que você achou desse primeiro vídeo, quais são as suas expectativas com essa imersão, quais são as suas maiores dificuldades em relação à gestão de obras ou qualquer outra dúvida que você queira me perguntar. Prometo que vou ler e responder cada um. Muito obrigada pela sua participação nessa primeira aula, parabéns por você estar aqui aprendendo e se profissionalizando e fique ligado nos próximos dias que vem muita coisa boa por aí. Um abraço e até mais!